6 de agosto de 2005. Fortaleza, Ceará. O sol castigava a cidade. A vida parecia normal, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Um grupo de criminosos tinha os olhos postos no Banco Central. Este não era um assalto qualquer. Se tornaria o assalto mais audacioso da história brasileira. O alvo? Uma quantia absurda de dinheiro trancada dentro do cofre do banco. O método? Um plano ousado e engenhoso. Anos em construção. Esta é a história do roubo do Banco Central. Uma narrativa de planejamento meticuloso, audácia inacreditável e a inevitável queda até dos criminosos mais astutos. Este roubo não era sobre força bruta. Era um jogo de inteligência, paciência e entendimento do sistema, de dentro para fora. O mundo assistiu boquiaberto enquanto os detalhes eram revelados, pintando o quadro de um crime que parecia ter saído das páginas de um suspense hollywoodiano. Ninguém imaginava que um grupo de pessoas aparentemente comuns estava prestes a executar um plano extraordinário, gravando seus nomes para sempre nos anais da história criminal. Fiquem ligados porque esta é uma história que vocês não vão querer perder. Todo grande assalto precisa de uma mente brilhante, e neste caso, era um grupo de indivíduos com habilidades diversas e uma ambição em comum. Esses não eram ladrões de rua comuns, eram planejadores meticulosos, cada um com um papel específico a desempenhar. Seu líder, um homem conhecido apenas como o Engenheiro, era uma figura misteriosa com um intelecto genial e talento para a logística. A equipe incluía especialistas em escavação, eletrônica e sistemas de segurança. Eles estudaram o Banco Central por meses, aprendendo suas rotinas, fraquezas e pontos cegos. Seu objetivo era criar o plano perfeito, um que lhes permitisse entrar e sair sem serem detectados. A comunicação era fundamental para sua operação. Eles usaram mensagens codificadas, celulares descartáveis e locais de encontro secretos para evitar deixar rastros. A confiança era primordial, já que o menor deslize poderia arruinar toda a operação. Semana após semana, eles se encontravam em locais discretos, refinando sua estratégia, antecipando obstáculos e garantindo que todos soubessem seu papel. Era uma sinfonia de mentes criminosas, trabalhando em perfeita harmonia, unidas pela promessa de uma riqueza inimaginável. Para acessar o cofre do banco, os criminosos precisavam de uma entrada. Não uma entrada qualquer, uma entrada secreta. A solução deles? Uma empresa de jardinagem aparentemente legítima. Eles alugaram um imóvel a poucos quarteirões do Banco Central e criaram uma fachada. Grama verde paisagismo. Sob a cobertura deste negócio despretensioso, os criminosos começaram seu verdadeiro trabalho. Caminhões chegavam carregando não apenas suprimentos de jardinagem, mas também toneladas de terra e material de construção. Os vizinhos, sem desconfiar de nada, presumiram que tudo fazia parte da operação de paisagismo. Dentro do imóvel alugado, uma equipe de trabalhadores qualificados trabalhava incansavelmente, seus esforços escondidos de olhares curiosos. Eles não estavam cultivando plantas, mas sim um plano que floresceria em um dos crimes mais audaciosos da história. A empresa de jardinagem foi uma jogada de gênio. Ela forneceu a cobertura perfeita para suas atividades, permitindo que movessem equipamentos e pessoal, sem levantar suspeitas. Foi uma decepção brilhante, uma prova do planejamento meticuloso das mentes criminosas por trás do plano. Gap 3. Antes da primeira pá tocar o chão, antes do primeiro caminhão sair, existia o plano, a planta do crime. Todo grande golpe começa com uma preparação meticulosa, e esse não seria diferente. Os cérebros por trás da operação sabiam que precisavam de uma equipe de especialistas, indivíduos com habilidades únicas e lealdade inabalável. Gap 3S. O processo de seleção foi rigoroso, tipo peneira fina. Cada membro foi escolhido a dedo por sua especialidade, de engenheiros de túneis a especialistas em logística, de analistas de segurança a falsificadores de primeira linha. Confiança era a palavra-chave, viu? Qualquer pontinha solta poderia botar tudo a perder. O sigilo era o que mantinha o plano vivo. Gap 3S. Com a equipe formada, começou a investigação,
Disfarçados de cidadãos comuns, eles estudaram cada detalhe do Banco Central, a planta, os sistemas de segurança, a rotina, anotaram o turno de cada guarda, o ângulo de cada câmera, cada brechinha, por menor que fosse. Gap Traces. O banco era um cofre gigante, mas até cofre tem suas fraquezas. Eles mapearam toda a área, identificando rotas de fuga, esconderijos, a casa da sogra. Estudaram até a composição do solo, para ter certeza de que o túnel não ia desabar com o peso da cidade em cima. Gap Traceless. A fase de planejamento era um balé milimetricamente ensaiado de disfarces e estratégia. Era um jogo de xadrez onde cada movimento tinha que ser calculado com a precisão de um relógio suíço. Um passo em falso, um detalhe esquecido e a casa caía. Gap 3. Mas a cada dia que passava, o plano se tornava mais claro, mais refinado, tinindo. A equipe estava pronta, o palco estava armado. Em breve, o mundo testemunharia a audácia do golpe que eles tinham arquitetado com tanta maestria. Gap 3. À medida que o túnel se aproximava da conclusão, cada membro da equipe sabia que a hora da verdade era iminente. O roubo não era mais um plano distante, estava se tornando realidade. Na noite anterior à escavação final, a equipe se reuniu para uma última reunião. O clima era de pura tensão e expectativa. Era a hora, o ápice de um planejamento meticuloso e trabalho árduo implacável. Gap 3. Ao raiar do dia, a equipe se dirigiu à entrada do túnel. Cada membro tinha um papel específico a desempenhar. Os engenheiros do túnel lideraram o caminho, garantindo a integridade estrutural de sua passagem subterrânea. Eles navegaram cuidadosamente pelos últimos metros, usando equipamentos especializados para detectar quaisquer obstáculos ou medidas de segurança em potencial. Gap 3. Ao se aproximarem do cofre, eles encontraram seu primeiro grande desafio técnico. A composição do solo havia mudado inesperadamente, representando um risco de desabamento. Os engenheiros recalcularam rapidamente seus planos, reforçando as paredes do túnel com vigas de suporte adicionais. Era uma corrida contra o tempo, mas sua experiência prevaleceu. Gap 3. Com o túnel estabilizado, a equipe alcançou a parede externa do cofre. Esta era a fase mais crítica do roubo. Usando equipamentos de perfuração avançados, eles começaram a penetrar no concreto reforçado. O barulho era um potencial problema, mas eles haviam pensado nisso. Materiais de amortecimento de som revestiam o túnel, abafando o ruído para o mundo exterior. Gap 3. Quando a broca rompeu a camada final, a equipe se deparou com a visão da porta de aço do cofre. Era aqui que os especialistas em segurança assumiam o controle. Eles invadiram o sistema de fechadura eletrônica do cofre, contornando várias camadas de criptografia. Era um jogo de gato e rato digital de alto risco, mas eles estavam preparados. Gap 3. Com a porta do cofre aberta, a equipe trabalhou rapidamente para carregar o dinheiro em sacolas especialmente projetadas. Cada bolsa era equipada com bloqueadores de RFID para evitar rastreamento. Os especialistas em logística coordenaram o transporte, garantindo que cada etapa fosse executada com a precisão de um desfile militar no 7 de setembro. Gap 3. O obstáculo final era a saída. Eles tinham que garantir que sua partida fosse tão tranquila quanto sua entrada. A equipe refez seus passos pelo túnel, com cuidado para não deixar vestígios de sua presença. Ao emergirem do túnel, o dia estava amanhecendo, e a cidade de Fortaleza estava acordando para mais um dia comum, sem saber que um dos assaltos mais audaciosos da história havia acabado de ser executado sob suas ruas. Gap 13. A equipe se dispersou, cada membro voltando à sua vida cotidiana. O roubo foi concluído, mas a lenda estava apenas começando. Eles haviam conseguido o impossível, e o mundo estava prestes a descobrir. Gap 3. Fortaleza, a Cidade do Sol, viu o caos se instalar depois de um assalto audacioso que parou tudo. A notícia correu o Brasil inteiro, virou manchete em tudo quanto é jornal, e o baque foi sentido até fora do país. Imagina só. Gap 3. A polícia, claro, não perdeu tempo. Montaram uma força-tarefa tipo filme de ação, juntando a nata da investigação de vários departamentos.
A cena do crime foi revirada de cima a baixo, buscando qualquer pista, qualquer migalha que pudesse ajudar a desvendar esse mistério. Câmeras de segurança, perícia, depoimentos, tudo virou peça-chave nesse quebra-cabeça. GAP 3. Os dias viraram semanas e a investigação só aumentava a pressão. A primeira pista de ouro apareceu quando uma das notas roubadas, pensa que ia sumir assim? Foi rastreada até um comércio local. Bingo! A polícia chegou a um grupo de suspeitos, começando a desmantelar a quadrilha, fio por fio. GAP 3. Aí começaram as batidas pela cidade, tipo Operação Lava Jato. Vários membros da equipe foram capturados, cada prisão revelando mais um pedaço da história. Os interrogatórios mostraram o nível de planejamento, a complexidade da operação, o papel de cada um. Parecia roteiro de novela das 9. GAP 3. Mas nem todos foram pegos. Alguns, espertinhos, sumiram no mundo, escaparam pelos dedos da polícia. Mas a caçada continuou, com afinco, para garantir que todos, sem exceção, pagassem pelo que fizeram. GAP 3. E depois de tudo isso, Fortaleza nunca mais foi a mesma. A ousadia do roubo expôs as fragilidades do sistema bancário, forçando mudanças e mais segurança. Afinal, ninguém quer outro susto desses, né? A história do assalto virou lenda. Um conto de ambição desmedida e da busca incansável por justiça. Uma história que vai ser contada e recontada, do jeito que a gente gosta, com todos os detalhes. GAP 3. The audacious heist in Fortaleza sent shockwaves throughout Brazilian society. It wasn't just a blow to the Banco Central, it was a seismic event that rattled the entire nation. The sheer scale and precision of the crime exposed significant vulnerabilities in the country's banking system. GAP 3s. This high-profile theft ignited a national conversation on security and trust. Banks across Brazil were forced to re-evaluate their security measures. New protocols were swiftly introduced, ranging from enhanced surveillance systems to stricter access controls. The heist served as a wake-up call, compelling financial institutions to invest heavily in state-of-the-art technology to fortify their defenses. GAP 3s. The Brazilian government also took action. A series of regulations were enacted to tighten security standards and improve coordination between financial institutions and law enforcement agencies. These measures aim to prevent such an incident from ever happening again. GAP 3s. Beyond the immediate security upgrades, the heist left a lasting impact on the Brazilian psyche. It became a symbol of both criminal ingenuity and systemic failure. People began to question the reliability of institutions they once trusted implicitly. The event sparked a wave of public discourse, with media outlets and social commentators dissecting every aspect of the heist and its aftermath. GAP 3s. In the wake of the robbery, communities rallied together, demanding transparency and accountability from their financial leaders. The heist became a catalyst for change, pushing Brazil towards a more secure and resilient banking system. While the scars of the event would linger, it also paved the way for a future where such audacious crimes would be far more difficult to execute. GAP 3s. The story of the Fortaleza heist is not just one of crime and punishment, but also of a society forced to confront its weaknesses and emerge stronger. A tale of lessons learned and changes made, ensuring that the sands of time would shift towards a safer horizon. GAP 3s. Para entender a magnitude do assalto em Fortaleza, a gente precisa dissecar cada detalhe. Especialistas de várias áreas deram seus pitacos, mostrando o que fez desse crime uma aula de audácia e execução. GAP 3s. Criminólogos destacam o planejamento minucioso e a coordenação. Não foi um assalto a banco qualquer, foi uma operação sofisticada que levou meses de preparo. Os criminosos fizeram um reconhecimento completo, estudando a planta do banco, as medidas de segurança e até a composição do solo embaixo do prédio. GAP 3s. Analistas de segurança apontam os métodos inovadores. Usar uma empresa de fachada para alugar um imóvel perto e cavar um túnel até o banco foi ousado e engenhoso. Se passando por jardineiros, despistaram todo mundo enquanto executavam o plano. Imagina só a cara de pau. GAP 3s.
Engenheiros ficam boquiabertos com a construção do túnel. Com mais de 70 metros, reforçado com madeira e metal, foi uma obra de arte da engenharia. Precisaram de cálculos precisos para garantir estabilidade e ventilação, evitando desabamentos e mantendo o ar respirável lá dentro. GAP 3S. Psicólogos analisam a mente dos criminosos. O assalto exigiu não só habilidade técnica, mas também resiliência psicológica. Trabalhar em condições perigosas e confinadas por tanto tempo mostra muita determinação e foco. Quase um Fórmula 1 do crime, né? GAP 3. Especialistas financeiros examinam o impacto do roubo no setor bancário. Roubar milhões de reais em dinheiro vivo foi um golpe e tanto, mas também expôs vulnerabilidades que eram ignoradas. Os bancos tiveram que rever a segurança e investir em tecnologias mais avançadas. GAP 3is. Policiais refletem sobre os desafios de investigar um crime tão bem planejado. O túnel dificultou a detecção, e a capacidade dos criminosos de apagar seus rastros complicou tudo, mas serviu de lição, incentivando a polícia a criar novas estratégias para combater crimes parecidos no futuro. GAP 3. No fim, o assalto à fortaleza é um exemplo da engenhosidade criminosa e do que as pessoas fazem por dinheiro. É um alerta sobre a importância de ficar esperto e investir em segurança para proteger o que a gente tem de mais valioso. GAP 3S. Enquanto a gente continua desvendando as camadas desse crime audacioso, uma coisa fica clara. O assalto à fortaleza não foi só um roubo. Foi uma operação meticulosamente orquestrada que vai ser estudada por anos. GAP 3S. O assalto ao Banco Central em Fortaleza não foi um incidente isolado. Ele ecoou pelos anais da história criminal, ressoando com outros assaltos audaciosos ao redor do globo. Tipo, lembra daquele sequestro do Silvio Santos? GAP 3S. Um dos paralelos mais infames é o grande roubo do trem de 1963 no Reino Unido. Uma gangue de 15 homens liderada por Bruce Reynolds conseguiu parar um trem do Royal Mail e fugir com 2,6 milhões de libras, o equivalente a cerca de 53 milhões de libras hoje. Embora os métodos sejam diferentes, o planejamento meticuloso e a execução têm uma semelhança impressionante com o assalto de Fortaleza. Imagina a frieza desses caras. GAP 3. Depois, tem o roubo de diamantes de Antuérpia, em 2003. Apelidado de o roubo do século, Leonardo Notarbartolo e sua equipe penetraram no supostamente inexpugnável Centro de Diamantes de Antuérpia, roubando mais de 100 milhões de dólares em diamantes. O uso de reconhecimento detalhado e a capacidade de contornar sistemas de segurança de alta tecnologia espelham a genialidade estratégica vista na Operação de Fortaleza. É como se fosse um filme de Hollywood, né? GAP 3is. O roubo do depósito Securitas em 2006 no Reino Unido também se destaca. Ladrões sequestraram o gerente do depósito e sua família, forçando-o a ajudá-los a acessar o cofre. Eles fugiram com 53 milhões de libras, tornando-se o maior roubo de dinheiro vivo da história britânica. A manipulação psicológica e a escala do assalto oferecem uma comparação gritante com o roubo do Banco Central. Pense no desespero da família. GAP 3S. Em 1976, o Banco Société Générale em Nice, na França, foi o alvo de Albert Spadiari e sua equipe. Eles escavaram um túnel para o cofre do banco durante um fim de semana, roubando cerca de 30 milhões de dólares. A construção do túnel e o elemento surpresa se alinham intimamente com o plano de Fortaleza. Quase um esqueceram de mim ao contrário, só que com consequências bem mais sérias. GAP 3. Cada um desses assaltos, assim como o do Banco Central, exigiu não apenas intenção criminosa, mas também planejamento extraordinário, engenharia e resiliência psicológica. Eles servem como um testemunho do que as pessoas são capazes de fazer por ganho financeiro e como lições para as agências de segurança em todo o mundo. É de cair o queixo. GAP 3. Enquanto o assalto em Fortaleza representa um capítulo único na história criminal do Brasil, ele faz parte de uma narrativa maior da engenhosidade humana voltada para fins nefastos. À medida que nos aprofundamos no assalto ao Banco Central,
Fica claro que este não foi apenas um incidente local, mas parte de uma tapeçaria global de crimes audaciosos. Gap 3. O assalto tinha acabado, mas o mistério estava só começando. O que aconteceu com os milhões roubados do Banco Central? Teorias e boatos correm soltos, mas a verdade continua um enigma. Tem gente que acredita que o dinheiro foi lavado através de esquemas complexos, parando em negócios legítimos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Outros apostam que a grana foi parar em paraísos fiscais, intocável e impossível de rastrear. Gap 3. E os bandidos? Aqueles sumiram do mapa. O que será que aconteceu com eles? Terão assumido novas identidades e estão curtindo a vida com a grana do roubo? Ou será que foram vítimas da própria ganância, traídos pelos comparsas? Tem gente que jura que eles ainda estão por aqui, escondidos em plena vista, misturados na multidão. Gap 3. A polícia nunca desistiu de encontrá-los. De vez em quando, rola uma prisão ou aparece um novo esconderijo de dinheiro. Mas até agora, nada dos cabeças do esquema. O assalto ao Banco Central marcou para sempre o mundo do crime no Brasil. É como um fantasma que lembra o que uma pitada de audácia e um plano bem elaborado podem fazer. Gap 3. Enquanto a gente fica aqui pensando no destino daqueles milhões e dos criminosos que sumiram, uma coisa é certa. O assalto ao Banco Central é uma história que continua viva na memória dos brasileiros. Uma saga de mistério e intriga que ainda não revelou todos os seus segredos. Gap 3. The heist that left Brazil and the world in shock also brought together some of the sharpest minds in law enforcement. Today, we delve into the perspectives of those who were directly involved in the investigation. Gap 3s. When we first got the call, it was chaos. The scale of the robbery was unprecedented, says Inspector João Silva, who led the initial response team. We knew we were dealing with professionals, but the extent of their planning was beyond anything we had seen. Gap 3s. The investigation quickly ramped up, involving multiple agencies. We had to coordinate between local police, federal agents, and even international bodies, recalls Maria Ferreira, a senior investigator with the federal police. The complexity of the case required a multifaceted approach. Gap 3s. Experts were brought in to analyze the tunnel, a feat of engineering that left many in awe. The precision and planning that went into the tunnel construction were remarkable, states Dr. Carlos Menezes, a forensic engineer. It's clear they had expert knowledge in structural engineering and geology. Gap 3s. Despite their efforts, the law enforcement officials faced numerous challenges. The criminals were always one step ahead, admits Inspector Silva. They had thought of everything, from disguising their movements to laundering the money. Gap 3s. It was a cat-and-mouse game, adds Investigator Ferreira. Every clue led to another dead end, but we never gave up. We knew that persistence was our best weapon. Gap 3s. The heist remains a significant case study in criminal audacity and law enforcement persistence. It's a constant reminder of what we're up against, says Inspector Silva. But it also shows the lengths we'll go to bring justice. Gap 3s. As we hear from those who were on the front lines, it becomes clear that the Banco Central heist was not just a crime, but a battle of wits and willpower. A story of relentless pursuit, and a testament to the dedication of law enforcement. Gap 3s. The audacity of the Banco Central heist didn't just capture the attention of law enforcement and the public, it became a cultural phenomenon. This unprecedented crime has since inspired a myriad of creative works, ranging from movies to books and documentaries. Gap 3s. One of the most notable films inspired by the heist is Assalto ao Banco Central, a Brazilian movie that dramatizes the events with a gripping narrative and intense performances. The film delves into the meticulous planning and execution of the heist, offering audiences a thrilling glimpse into the minds of the criminals. Gap 3s. Books have also been written, exploring the heist from various angles. O Grande Assalto, O Maior Roubo a Banco do Século, is a comprehensive account that combines investigative journalism with storytelling, providing readers with a detailed look at the crime and its aftermath. Gap 3s. Documentaries have sought to uncover the truth behind the heist, interviewing key figures involved in the investigation,
and even some of the criminals themselves. Banco Central Orubo do Século is a standout, offering an in-depth analysis of the heist and the intricate web of planning that went into it. GAP 3s. The heist has also permeated popular culture, becoming a reference point in discussions about criminal ingenuity and audacity. It serves as a reminder of the thin line between reality and fiction, where real-life events can sometimes outdo even the most imaginative stories. GAP 3s. Beyond entertainment, the Banco Central heist has sparked conversations about security, law enforcement, and the lengths to which people will go for financial gain. It stands as a testament to human creativity, albeit on the wrong side of the law, and continues to fascinate and inspire storytellers around the world. GAP 3s. As we explore the cultural impact of the heist, it's clear that this event has transcended its criminal origins to become a part of the broader narrative of human ingenuity and ambition. The Banco Central heist remains not just a tale of crime, but a story that continues to capture the imagination of millions. GAP 3. E aí, pessoal? Chegando ao fim da nossa jornada pelo assalto ao Banco Central, vamos relembrar os pontos-chave que fizeram desse crime um dos mais ousados da história. GAP 3. O planejamento minucioso, que durou meses, mostrou uma engenhosidade criminosa sem precedentes. A gente está falando de um nível professor Pardal de planejamento. Os caras montaram uma empresa de fachada, tipo aqueles filmes de Hollywood, e ainda construíram um túnel que desafiou todas as probabilidades, quase um roubo à brasileira versão real. GAP 3. A execução foi impecável, tipo um gol do Pelé na final de Copa. Com precisão militar, a quadrilha conseguiu driblar a segurança e transportar mais de 160 milhões de reais do cofre do banco para o esconderijo. E a fuga? Planejaram tudo nos mínimos detalhes, sumiram do mapa por um bom tempo. Parecia até mágica, tipo o Mr. M. GAP 3. Depois disso começou uma caçada humana de tirar o fôlego. Polícia Federal, Civil, todo mundo atrás deles. Teve gente presa, dinheiro recuperado, mas até hoje, uma parte da grana continua desaparecida, o que só aumenta o mistério todo. Virou lenda urbana, igual a loira do banheiro. GAP 3. E o impacto cultural? Gigantesco. O assalto ao Banco Central virou tema de livro, filme, documentário. Entrou para o imaginário popular como símbolo de ousadia e, vamos combinar, uma dose de gambiarra brasileira. GAP 3. Essa história toda serve de alerta, né? Mostra até onde as pessoas podem ir por dinheiro e reforça a importância de ter uma segurança forte e uma polícia que não desiste nunca. GAP 3is. Nos anais da história criminal, o assalto ao Banco Central é um marco da criatividade, ambição e, claro, do lado obscuro da esperteza humana. É um conto de crime que fascina, inspira e, ao mesmo tempo, dá aquele medo de como o dinheiro fácil pode ser tentador. GAP 3. Encerrando nossa investigação, fica a lição. O crime pode até parecer glamuroso, mas a conta sempre chega. O assalto ao Banco Central é uma história poderosa que vai ser lembrada e estudada por gerações. Enquanto o mundo permanecia alheio, um segredo tomava forma sob as ruas de Fortaleza. Os criminosos, operando com precisão inabalável, começaram a escavar um túnel. Seu objetivo? Alcançar o cofre do Banco Central por baixo. O túnel foi uma façanha de engenharia. Com mais de 70 metros de comprimento, ele teve que ser escavado sem perturbar a superfície ou atrair atenção. Eles trabalhavam em turnos, dia e noite, removendo toneladas de terra e reforçando as paredes do túnel com madeira e metal. A ventilação era crucial para fornecer oxigênio e remover o calor sufocante. O trabalho era árduo e perigoso. O risco de desabamento era constante. Mas a promessa da recompensa, as montanhas de dinheiro que os aguardavam no final do túnel, alimentavam sua determinação. Eles trabalhavam em silêncio. Cada movimento os aproximava de seu objetivo final. Dia após dia, semana após semana, a escavação continuava. A terra escavada era discretamente removida do local sob o disfarce da empresa de paisagismo.
Era uma operação subterrânea de escala e precisão incríveis, um testemunho da audácia e determinação dos criminosos.